O início da década de 50 marca o surgimento de um grupo privilegiado de jornalistas. Em Curitiba, foi um momento rico culturalmente. O sonho com um mundo justo nas lutas e movimentos estudantis dividia Luiz Geraldo Maza entre textos para jornais e o curso de Direito na universidade. A experiência e a história de vida de Maza estão no Persona de hoje, que está começando agora. Maza, primeiro, muito obrigado por receber a gente. Sei que você está no meio da tua confusão diária aí de redação, se dividindo entre rádio e jornal. Para começar essa conversa, como é que se iniciou essa história de jornalismo na tua vida? O jornalismo é o seguinte, pela via da literatura. Nós achávamos que seria uma desonra morrer sem ter feito um poema nessa época. E o Brasil era um bacharelesco, o Brasil era de uma cultura ornamental muito forte, nós dávamos muita expressão à cultura literária e a gente queria fazer esse exercício. E esse exercício você fazia por onde? Você fazia pelo jornal, como os americanos faziam pelo cinema. Os grandes literatos americanos foram também roteiristas de cinema, né? O Dalton Trumbo, por exemplo, né? Vários deles. E nós aqui era o caminho, o meio era os trabalhar em jornal. Uma veia poética mesmo. É um negócio desapegado, né? Absolutamente romântico, nostálgico, lírico, né? E eu escrevia coisas desse tipo. Eu me lembro que o Diário do Paraná. Não, primeiro no Diário da Tarde. Escrevi uma coluna chamada A Porta do Café. A Porta do Café. Que era aquele café que tinha no Café para Todos, ficava na esquina ali da Rua 15, com Oliveira Belo. Né? E era uma cultura de Curitiba os cafés. E os estudantes iam para o café e ali você discutia a humanidade dentro do café. Né? E, inclusive via as peraltices da Maria do Cavaquinho, né? Grande figura popular. E ali fazia esses textos, publicava no jornal Diário da Tarde. Mais tarde, quando surgiu o Estado do Paraná, passei a escrever crônicas no Estado do Paraná, eram crônicas semanais. Depois passei a escrever até diário, mas tudo literatura, negócio de comportamento, coisas assim. É uma visão lírica do mundo, né? O cara que está andando na rua, cai uma flor na cabeça dele, coisas do gênero. Eram crônicas, né? E daí que quando veio o Diário do Paraná, que era o primeiro órgão da cadeia associada aqui, aí sim, aí houve o ingresso no jornalismo profissional. Né? Em seguida viria também a TV Paraná, Canal 6, né? E nós então aí trabalhamos os dois processos, né? Tanto no jornal... de televisão e do jornal também. Jornal. Agora, a tua geração viveu um momento assim privilegiado, porque Curitiba vivia culturalmente assim, um momento único, né? Como você mesmo há pouco falava, de vinda de estudantes por conta da Universidade Federal, a primeira universidade do país. Estava efervescendo a cultura na cidade, é um momento único o estudante realmente determinava o sentido de Curitiba. Chamava aqueles clichê, né? Coimbra brasileira, né? Até dá quase um cacófato. Mas era a cidade universitária mesmo, que hoje não é. Por que ela era universitária? Porque uma cidade de 150 mil habitantes devia ter 4, 5 mil na universidade, né? Perto disso aí. E com uma movimentação social, esportiva, recreativa de primeira linha. E a universidade quebrou certas barreiras que Curitiba estabelecia para o adventício. Curitiba era muito resistente ao adventício. Você falava com pessoas de tradição daqui, o sujeito conversava com um cara novo na roda, ele dizia assim: de quem ele é filho, esse rapaz simpático? Isso era muito comum em Curitiba até os anos 70, ver pessoas com esse tipo de postura. Você há pouco falou da Maria do Cavaquinho. Você é um pouco apaixonado por esses personagens que Curitiba teve, né? Gilda, Maria do Cavaquinho, o Esmaga. Você tem algumas histórias desses personagens. Todos. Né? A Maria do Cavaquinho eu não sabia que era desse período. A Maria do Cavaquinho. A Maria do Cavaquinho era uma figura mongoloide, baixinha, e andava com um guarda-chuva, ou então com um cavaquinho, e andava na rua com isso. Claro que ela era industriada pelos estudantes maliciosamente.
Por exemplo, uma vez eu vi um professor da universidade atravessar a rua e a Maria do Cavaquinho foi atrás dele e pegou por baixo dele. Quer dizer, pegou nas partes baixas. Dizia, vai fazer bicicleta. Ele fez com um grande diretor de rede de jornais, aqui de Curitiba, de jornal e televisão, fez a mesma coisa. O cidadão dizia, o que é isso, minha senhora? O que é isso, minha senhora? E ela aqui fazia bicicleta. Então, a Maria do Cavaquinho deitava na Rua 15, que tinha os dois sentidos do trânsito. Ela deitava, ela parava o trânsito, com o apoio dos estudantes. Não tinha polícia para acabar com isso. Era muito mais eficiente que hoje, esses movimentos de pessoal que ocupa áreas, né? E depois querem que a estrada, que o DNR, que aí hoje o DINIT, que faça uma passarela. Né? E era uma coisa assim, dessa importância. Bloqueava a rua, mas virava um carnaval. Então, as histórias de dizer que o curitibano não tem senso de humor, isso é outra fantasia, que o próprio curitibano faz de si próprio. Né? Por exemplo, quando houve a neve, em 75, o curitibano soltou a franga. Nós vimos, inclusive, a luta de classes, devidamente romanceada, como num libreto de ópera, né? Os engraxates, né? E os flanelinhas jogando bolas de neve nos executivos do Bamerindos, trocando bola de neve na rua, um troço lúdico, maravilhoso. A cena impagável. Né? Então, no carnaval não tem isso, né? Então, um certo deslumbramento em cima das figuras populares. Assim era com o Smaga, extremamente irreverente. Você tem uma história bacana do Smaga, inclusive. Tenho várias, mas o Smaga era um cara que mordia, mordedor. Né? Pegava, dava as mordidas na rua. E ele, às vezes, ele olhava a rua e dizia assim, quero ver como está o meu pomar hoje. O pomar ele vai dar mordida. Vai pegar, vai. Né? E então o Smaga, ele era empregado do Teatro Guaíra. Um dia eu estou no teatro vendo o Otelo, de Shakespeare, com a minha mulher. Aí vem o Smaga, no banco de trás, na hora que entra o Iago em cena, grande intérprete, Felipe Wagner. Então ele entra em cena, o Smaga diz para mim, olha, esse cara aí é mais fofoqueiro que o Anfrígio, vai deixar o negro, quer dizer, o Otelo, maluco, vai ficar com chifre, né? Por causa da loira, da Desdemona. Aí eu peguei e reclamei, ele vai embora daqui, não chateia. Deixa eu ver minha peça. E ele foi lá para trás. Daqui a pouco vem a cena, o Otelo mata a Desdemona, né? Mata aquela cena brutal, né? Aí eu olho para trás o Smaga, pondo a cabeça assim, no meio do pano do pequeno auditório, eu não disse. Tem uma outra história bacana também da Gilda, né? Uma tentativa de dar um outro caminho para o carnaval curitibano. A Gilda eu vi o seguinte, a Gilda, o pessoal que organizava a tal da banda polaca, tentaram imitar aquelas bandas do Rio de Janeiro, né? Banda de Ipanema e tal. Até quem inventou isso foi o Dante Mendonça. E aí o Anfrísio participou também. Tal. E fizeram a banda. Aí alguns dirigentes da banda acharam de bom alvitre impedir que a Gilda aparecesse, porque iam mulheres da sociedade, no carro alegórico, não ia ficar bem com aquela louca, né? Era Gilda, na rua, Gilda. Como se o carnaval não admitisse esse tipo de separação. E aí prenderam a Gilda, o secretário de Segurança, regime militar, prendeu a Gilda, até o cara que ficou defendendo a Gilda foi esse diretor do consumidor, como é Algaci Túlio. Algaci que fez a campanha e tal. E no fim soltaram a Gilda. A soltura da Gilda foi uma apoteose. Já foi um carnaval, que era maior mais que um carnaval. Aí na saída já veio todo rebolando e tal. Né? E até é muito interessante. A Gilda era nacionalista. Eu perguntei para ela, mas você é Gilda o quê? É a Rita Yorte do filme? Não, eu sou a Gilda de Abreu, a mulher do Vicente Celestino. Aí ela sai da prisão, também para a rua. Aquela bagunça. E aí um repórter pergunta para ela, diz uma coisa, Gilda, por que você atribui essa intolerância contra você? É o negócio seguinte, as pessoas têm que se assumir. E essas pessoas, às vezes, têm uma parte mulher enorme, não assumem e ficam sofrendo. Eu também tinha isso, mas assumi a minha parte mulher. Hoje eu sou calmo e feliz. Mas voltando lá para o início da sua profissão,
Regime militar naquele período de implantação de rádio, jornal, televisão, como é que isso funcionava? Olha, como é que foi essa tua relação com o regime? O problema é o seguinte, eu acho que há muita idealização e muito vitimismo em relação a 64. Nós realmente tivemos problemas, eu respondi 2 processos, um deles emplacou, processo contra os jornalistas, e tivemos a aplicação da sanção do ato institucional número 1 por parte do Ney Braga, que também era pressionado, e pelo pessoal da linha mais dura. E o Ney queria fazer um meio de campo ali, mas ele aplicou uma pena para nós, que era uma pena suave, que foi... Por exemplo? Ficamos em disponibilidade, eu, Aderbal Fortes Júnior, várias pessoas ficaram nessa situação. Ficamos assim interditados ao Estado, mas nós recebíamos, entende? Nós recebíamos o salário. Só sofreram uma punição mais severa aqueles que tiveram aposentadoria com tempo relativamente ao tempo de serviço. Então o cara recebia o seu pagamento proporcional ao tempo de serviço. Não era o nosso caso. Então eu vejo assim, os militares extremamente inábeis em formular perguntas, mal preparados, não sabiam nada. É uma coisa assim, tanto que falam. Eu sei que há muito exagero, que dizem que os estudantes davam respostas irreverentes. Né? Em 68 não dava para fazer isso, porque iam apanhar mesmo. Né? Mas em 64 era possível esse exercício de criatividade. Né? Falar a história clássica. Qual desses períodos foi o pior? Não, é 68. Né? 64 foi aquela fase inicial, e houve aquelas cassações todas, depois nós vamos ter o ato 5 de 68, que cria um novo ciclo a coisa pegou mesmo. De repressão, né? Mas com aquela luta interna no sistema, né? Entre pombos e falcões. Né? E, no fim, nós vimos que, mesmo na mão de pessoas que passaram pelo SNI, como o próprio Figueiredo, não atrapalharam o processo de distensão. Em 68 você estava onde? Trabalhava onde? 68. 68 eu estava com dificuldade para trabalhar. Fiquei muito tempo de dificuldade, não tinha espaço. Quem me dá espaço? O João Milanês, da Folha de Londrina, e simultaneamente o doutor Francisco da Cunha Pereira, do Canal 12. Olha que o Francisco Cunha Pereira era tido como uma pessoa extremamente cautelosa com relação a isso. Né? Não foi bem o caso. Bem o caso. Ele foi a pessoa que me colocou na televisão e o Milanês no jornal Folha de Londrina. O jornalismo que se faz hoje na televisão, você concorda, você apoia? O Jornal Nacional, por exemplo, o que você acha dele? O Jornal Nacional é muito comportado, né? É um jornal com aquela consciência da abrangência da sua receptividade, né? O tipo de auditório que vê o jornal da Globo é o maior momento da televisão que fica no sanduíche de 2 novelas. Né? E então tem as dificuldades. Agora, não é por falta de talento, porque se há lugar onde tem gente de esquerda em quantidade, é na Rede Globo. Aliás, o Roberto Marinho dizia os meus comunistas, né? Que ele defendia. Como também o Mesquita, lá no estado de São Paulo, defendia os comunistas dele. Né? Que ele tinha lá o seu pessoal que tinha toda uma formação, às vezes marxista. Né? Hoje eu acho difícil, né? Depois de tudo que aconteceu, alguém continuar marxista. Tá certo, mas nós vamos fazer um rápido intervalo, nós já voltamos, um instante só. Confira a nova grade de programação da UFPR-TV. Toda segunda-feira, Saiba Mais e Vocação. Na terça, Marketing e Comunicação e Ciência. Quarta-feira, você assiste Persona e Em Tese. Na quinta, tem Caldo de Cultura e Olho Clínico. E na sexta-feira, Cobras e Lagartos e Olhar Acadêmico. Os programas inéditos são apresentados sempre a partir das 7 da noite e seguidos de reprise.
Você assiste o programa Persona, que hoje entrevista o jornalista Luiz Geraldo Maza. Mas nós, no início do programa, falávamos aí do teu início da profissão na década de 50, início da década de 50, 51. Você também era estudante na época? Estudante. Fazia o curso de Direito na Federal do Paraná. Eu formei em 54, né? A turma, inclusive... E um período de muitas lutas também. E esse é um período que nós nos envolvíamos muito na luta política, né? Eu me lembro que quando o casal Rosenberg foi acusado de transferir informações sobre a questão da bomba nuclear nos Estados Unidos, nós fizemos uma assembleia, e aí dividiu a assembleia radicalmente em direita e esquerda, e eu me lembro que o pessoal da direita queria impedir o andamento da assembleia, nós queríamos mandar um telegrama para o presidente americano pedindo a comutação da pena, coisa que o Papa já estava fazendo. Bom, então apagava a luz, sabotagem e tal, e oradores se sucedendo na tribuna para cansar, para deixar o mínimo de gente no quórum, né? E eu me lembro que nós arrancamos o tal telegrama, isso às 2 horas da manhã. E aí saímos nas ruas de Curitiba, numa época que Curitiba era mais fria do que agora, embaixo da garoa e cantando o Internacional. Era ingenuidade ao lado do fervor de uma ideia, de ideia de reequilibrar esse problema dos polos que estavam aí, de um lado a União Soviética e do outro os Estados Unidos. E também nós tínhamos, em função disso, manifestações seguidas sobre a questão, aumentava o preço da carne, ia para a rua. E eu tive mais ou menos uns 12 anos de participação nesse tipo de processo. Né? E com filiação a algum partido? Não, sem partido. Eu nunca fui. Era uma pessoa assim, simpatizante do socialismo, mas não ligado ao Partido Comunista. Tanto que quando nós entramos no Partido Socialista, nós abrimos o partido para aqueles que eram originários do Partido Comunista, porque o Partido Comunista não estava legalizado. Isso foi em 62, foi na primeira campanha, no governo democrático do João Goulart, a primeira campanha eleitoral com acesso gratuito à televisão e ao rádio. O que você pensa hoje desses movimentos populares aí? Eu acho, especificamente do movimento estudantil. Você acha que se acho perdeu que o um pouco? movimento estudantil se perdeu, o movimento estudantil fica brigando para pula-catraca, querer baixar passagem de ônibus, não tem. E outra coisa, não há uma simetria entre a representação do grupo que domina a União Nacional dos Estudantes, que é do PCdoB, com o próprio partido. Qual é a força que o PCdoB, embora nós tenhamos na presidência da Câmara um integrante do partido, o PCdoB é uma facção sujeita a não passar na cláusula de barreira. Corre tanto risco quanto o PDT e outras agremiações, né? Então não há uma simetria entre o estudantado, o seu potencial e o fato de estar engajado, porque se isso fosse verdade, o PCdoB deveria ter pelo menos 1/3 dos votos estudantis, da massa estudantil, de quem está estudando. Ou então são maus comunicadores. Né? Tem uma deturpação aí. Uma deturpação. E é claro, não quero dizer que na minha época fosse diferente. Como é que era na minha época? Havia um grupo conservador, que nós chamávamos de conservador, né? E sempre quando está de um lado, eu disse que o outro é conservador. E nós tínhamos um grupo que era ligado à Juventude Universitária Católica e ligado ao pessoal do Partido Comunista. Né? O Partido Comunista e a JUC. A JUC, na sequência, vai acabar se transformando parte dela, os mais radicais, na chamada Ação Popular. Que até o Ouro Visto aí do positivo era militante disso. Você vê como é que é o relativismo disso tudo. Não dá para sentar numa mesa com você e não falar de política, né? Aliás, é a sua marca no jornalismo. Algumas marcas, inclusive, e com alguns governos. Você, por exemplo, declarou voto ao Requião, quando foi candidato a prefeito de Curitiba. Coisa que você não faria hoje. Não, jamais faria isso. Foi um equívoco. Eu me entusiasmei de tal maneira que eu considerava o Requião a subversão do diagrama. O que é isso? Ele era a ruptura com tudo que está aí pelo tipo dele. Até esse ar meio aloprado dele era uma coisa que contava em favor dele. Podia até usar a história do elogio da loucura, né?
E a gente acreditava nisso, né? E, na verdade, isso não decolou. Ele tem momentos realmente de criatividade espantosa, com frases, né? Mas é uma pessoa extremamente individualista, eu acho mais para o fascismo do que para o socialismo, né? Ainda essa história de tem uma história de perseguição dele contigo, não? Nós tivemos um problema, acho que ele está no papel dele. Se eu, por exemplo, eu agredir de uma maneira que no entender dele afronta a lei, ele vai à justiça. Ele fez isso, né? Fez não como prefeito, mas como governador, como senador também. Eu acho que tem que ser assim, discussões, ou vai para o judiciário. Agora, não pode querer afrontar o judiciário como eles fazem aqui, que uma juíza decide uma coisa contra o interesse do governo, vai um advogado do Estado e representa na corregedoria do judiciário contra. Quer dizer, está constrangendo o judiciário, não quer que o judiciário decida, né? E tem que dar liberdade, porque uma das coisas que nós aprendemos em direito, né, é a liberdade de convencimento, o livre convencimento do juiz é a questão fundamental. Nós estamos discutindo aí com essas cláusulas vinculatórias, para simplificar o processo jurídico, mas onde ele mais se renova é no primeiro grau. Agora, se as autoridades vão em cima do primeiro grau e a hierarquia do judiciário não der cobertura àquele juiz, é o fim. Nós não temos justiça, né? O que você acha desse papel que o Ministério Público assumiu hoje diante de várias causas aí populares? Eu acho que o Ministério Público abriu muito o leque da sua competência, das suas prerrogativas com a Constituição de 88. Agora, nem sempre age com a moderação e a cautela, porque, principalmente os jovens, o pessoal jovem, né, na Justiça Federal, especialmente mesmo na estadual, eles são mais aguerridos, mais combativos, e nem sempre, da maneira como age o Ministério Público, você tem quase um pré-julgamento, porque se você tem a ação do Ministério Público e o negócio vai para a mídia, como é que fica, né? Agora, é melhor assim do que a situação anterior, que o Ministério Público era um apêndice do Poder Executivo. Aqui no Paraná, o Ministério Público não é muito zeloso dessa autonomia. Tem alguns promotores também aqui de Curitiba, na comarca de Ponta Grossa, o Farage, né, que tem feito representações por causa da questão da saúde do Estado, mas, de um modo geral, o Ministério Público é muito conformado com relação ao governo, e o governo cria caso sistematicamente. Era uma coisa para também o Ministério Público, como representante dos interesses variados da sociedade, né, dessa representação, e ele agir. Eu acho que em alguns estados, por exemplo, São Paulo, funciona tanto o Ministério Público Federal como o estadual, nem sempre na linha do governo, né? Que tem que ser assim, tem que haver independência. Ganhou uma independência, ganhou uma faixa de autonomia que ele não desfrutava anteriormente, né? Mas, pegando essa efervescência política que tivemos aí recentemente, na troca de alguns comandos do município, do Estado, que avaliação você se faz? Saiu o Lerner, entrou o Requião, saiu Castaniguchi, entrou o Beto Richa. O que se entende disso tudo? Olha, eu acho que nós precisamos de um solavanco e não temos perspectiva disso no Paraná, né? Nós estamos com um quadro meio imobilista no Paraná, né? Não temos alternativa. O Requião hoje está deitando e rolando aí como quase um poder absoluto nas pesquisas, né? É um governo que tem uma presença forte na mídia, né? E ele é uma pessoa talentosa, sob o ponto de vista verbal, e isso tudo favorece ele. Agora, não há uma renovação. A renovação possível no Paraná seria com uma pessoa não jovem, seria com Osmar Dias. Mas é inviável com a legislação que está aí, com as normas que presidem o processo eleitoral, ainda dependendo dessa questão da verticalização. Então, possivelmente vão ter um repeteco da eleição passada entre Álvaro e Requião, que não é bom. Eu já tive uma grande dificuldade. Eu confesso que eu votei em branco. Quando eu tive, entre Álvaro e Requião, eu voto em branco. Você não tem problema nenhum em declarar o voto, né? Não. Nesse caso, eu não vou declarar hoje. Mas depois de consumado, por que eu vou esconder o voto? Para presidente da República, por exemplo?
eu votei no Serra para presidente da República, porque eu achava que não que eu acolhesse os preconceitos contra um líder, até porque há muito tempo o Lula não é um operário, há muito tempo ele é um profissional da política. Ele vivia, inclusive, financiado pelo Roberto Teixeira, que fazia aqueles negócios com as prefeituras do PMDB, do PT, que era o compadre dele, inclusive cedia a casa para ele morar. Né? Então, não que eu tivesse uma bola de cristal e vendo o desastre, ou ir na onda da Regina Duarte, não, o perigo vem aí. Né? Não é nada disso. É que eu achava exatamente que não tinha pegada e não tinha quadros. Ficou provado que o PT tem quadros, por exemplo, na academia. Marilena Chauí, aquele Francisco de Forte, que depois foi trabalhar com essa postura, por exemplo, da Luiz Helena, o que se pensa sobre isso? Isso aí, o Luiz Helena prova exatamente o centralismo democrático, que por ser centralista não é democrático. Né? Que eles estavam fazendo é que o Zé Dirceu é que comandava isso. Não tudo. É também por aí. E o próprio Lula, quando ele tirou aquele dirigente do PT que fez as denúncias recentes, né, que ela exatamente pegou o negócio daquela empresa do Roberto Teixeira, né, e esse cara foi expulso, o cara que foi torturado. Esse tem um histórico de sofrimento e de martírio. O resto nem tanto. Até que ponto Genuíno é um cara que sofreu um militar, na hora que ele falou, ele disse, não, você entregou todo mundo. Eu aí também defendo o Genuíno, porque quando o cara tem muita informação, não adianta dizer, não estava lá, não. Quem é esse cara que está na fotografia aqui? Quem é que está aqui no vídeo? Estava aqui sim. Então, tudo bem. Agora, não é o herói que quiseram pintar. Claro que foi uma loucura, a guerrilha do Araguaia, você vê os documentos aí hoje, vê que é um negócio absolutamente quixotesco, que só encheu a bola da direita e do Exército. Aquele Abreu, que era comandante dos paraquedistas, quase vira presidente da República. Os militares andavam atrás disso, de heróis também. Eles não queriam o bem comportado, o cara da Escola Superior de Guerra, que nem o Castelo Branco. De repente queriam um cara brabo, um cara que bateu em comunista, que, entende? Tanto que uma das grandes sofrimentos do nosso presidente da República, o Geisel, quando ele se viu obrigado por causa da morte do Vladimir Herzog, ele teve coragem de destituir o Ednardo, o general da região, e já de cambulhada levou o Silvio Frota. Quer dizer, isso aí não é brincadeira. Eu fui para a Ninfo de uma turma de jornalismo, e no meu discurso, quando o Cirão Cunha era o reitor, eu falei, o Cirão, na véspera do meu discurso, que é meu amigo, e tinha liberdade para isso. Ele disse, mas você podia tirar esse negócio. Eu digo, não dá. Os militares não tiram o negócio de 35, fazem comemoração do negócio do Partido Comunista, de intentora comunista. Para nós isso aí é uma questão simbólica. Não, eu digo, não, você tem tempo, você vai responder, você responde. Mas não foi só isso. Depois que eu terminei o discurso, subiram duas figuras no palco lá da reitoria, que eram dois milicos. Que milico se vê na sauna ou vê num campo de futebol, você identifica. É que nem achar um albino no Maracanã, o corte de cabelo, tudo. Foram lá para pegar o discurso, uma gravação. Discurso que eu publiquei. Já no dia seguinte saiu o meu discurso na Folha de Londrina. Eu coloquei o discurso já de antemão. Né? Então, você veja o que era essa época. Né? De repente, o próprio Cirão também, não quero reduzir o peso das responsabilidades dele nessa época. Até uma pessoa meu amigo e tal, mas ele estava defendendo uma instituição também minada e observada. Entende? Mas isso aí dá bem ideia de como são as coisas. Né? E nós hoje estamos livres disso, mas só estar livre desse peso já vale a pena. Eu acho, por exemplo, nós estamos conversando sobre esses líderes que estão aparecendo aí, sobre Chaves, sobre o Chile. Esse índio aí, boliviano. Da Bolívia. Né? Olha, o Lula é melhor que todos esses caras. Com toda a corrupção, tudo que houve no governo, o Lula é mais equilibrado. O Lula está mais perto da posição do Chile com relação à política econômica, porque o Chile não cortou aquilo que o Pinochet deixou em matéria de previdência, observado até hoje. Eles privatizaram a previdência.
lá no Chile, né? Porque senão ia criar uma conta que não paga nunca. É o Brasil correndo atrás, que fazer cadastro, porque não tem confiança e que se ele está pagando para uma gente que tem direito ainda. E um negócio que era para fazer há 25 anos passados, né? Na Previdência, uma coisa que foi acumulando, aparecendo aí Georgina, os ladrões, juízes, inclusive, roubando, né? Então, lá no Chile fizeram isso. Só que tem liberdade. Uma coisa é você seguir uma orientação ortodoxa em matéria de economia, quando você tem as condições culturais. Agora, baixar, isto sim, a questão da diferença social. Que no Chile hoje tinha 39% de pobres, hoje está com 19%. E a Venezuela não vai baixar, não. A Venezuela, com todo esse discurso do Chávez, ele vai dar política compensatória muito mal feita, que não vai ter a retribuição. Já no caso de Cuba, o dia que Cuba for democrática, que abrir Cuba, vai ter um povo que foi tão bem, que devem ao regime comunista de Cuba, a escolaridade, as boas condições universitárias, a boa escola de cinema. Isso aí, esse pessoal que não é analfabeto digital, vai arrebentar. A economia de Cuba vai prosperar rapidamente, porque eles serão aptos, como aconteceu no leste europeu. No leste europeu, hoje, aqueles países, todos, Hungria, Polônia, Letônia, eles hoje constituem, de 2004, a segunda área de investimentos internacionais, só perde da China. O Brasil vai aparecer lá em terceiro lugar com 18 bilhões, eles estão com quase 30 bilhões. Né? E o que está acontecendo? Eles estão indo para lá porque a força de trabalho, a remuneração é baixa. Então tem interesse das grandes empresas, como vieram aqui no Brasil, com a história das privatizações. E isso, é claro, desperta para o grande problema que nós temos no mundo de hoje, que é a precarização do trabalho no mundo moderno, que está reclamando um novo manifesto do Marx. Porque o Marx, quando fez o manifesto dele, né, na época em que ele fez, ao declarar o que estava acontecendo no mundo, ele falou exatamente no mundo que estavam desaparecendo os traços nacionais. Então, o mundo estava, como se diz hoje, né, que é essa globalização, era a globalização daquele momento. E a globalização tinha que ter uma resposta na luta de classe, que aí vem o apelo, trabalhadores do mundo unidos. Quer dizer, isso aí para aquela época. É evidente que hoje isso aí não emplaca, mas que é preciso fazer alguma coisa para que o trabalho não fique como fator de produção marginalizado, é preciso fazer. Quando eu estudei economia política, nós dizíamos assim, fatores da economia era a natureza, o trabalho, o capital e a organização. Né? Hoje, por exemplo, o salto que a tecnologia deu, que é inclusive redutora em grande parte da produção, do uso da mão de obra, ela se incorpora à organização. A organização e o capital são mais fortes do que o trabalho. Né? E a natureza, inclusive, está sendo defendida por quem quer o discurso de esquerda adequado hoje, é o discurso que é desse Buarque, que vai ser candidato a presidente, que é também defensor da ecologia, e os ecologistas aí têm um campo operacional para discutir as contradições do capitalismo, daquele capitalismo que quer desconsiderar os efeitos nocivos, como os Estados Unidos, que se recusam a assinar o protocolo de Kyoto e continuam sendo os maiores poluidores do mundo. Né? Então, isso aí é uma maneira de você descobrir uma brecha no processo para você atuar em defesa desses mesmos interesses, que são da solidariedade, da fraternidade e de um mundo em que o trabalho tenha valor, vale alguma coisa e expresse o que o homem é. Para a gente encerrar, mas ninguém tem bola de cristal, mas o que se imagina para esse país daqui para frente, pegando a carona dessa crise política que nós vivemos hoje? Olha, eu acho que o maior feito dessa crise brasileira, e toda crise, né, ela acaba lá adiante, ela trazendo alguma coisa de bom. Né? O Leonardo Boff, o teólogo, ele costumava ligar a palavra crise a crisol, que é aquilo que processa os metais, né, que vai fazer o novo. Né? Era o que ele dizia da crise. Ele que era um pregador da teologia da libertação. E o que nós estamos vendo no Brasil
é que a desmistificação do Lula é bom para o Lula e bom para o país. Porque tinha gente que via no Lula uma incorporação do Antônio Conselheiro, que é o atraso, como é o atraso do Movimento Sem Terra. O cara achar que o Movimento Sem Terra é para frente, não é para frente. É um atraso. É justo o movimento? É. Tem que brigar, tem que pressionar? Tem. Mas nós vamos fazer o quê? Agricultura no Brasil, o Brasil batendo todos os recordes, né? Com a sua agricultura, apoiada inclusive por organismos estatais, como a Embrapa. Nós estamos ganhando dos Estados Unidos, da União Europeia. Então nós temos condições, né? A questão é você mexer na pirâmide social, isso tem que mexer. Agora, não mexer como o PT fez, porque eles ficaram ricos, eles mudaram de classe e de repente reproduziram aquela maluquice que foi o sistema soviético que criou a tal nova classe, que aquele Milovan Chilas denunciou no livro A Nova Classe, mostrando que o que era esse gulag, né, esse pessoal que cuidava da hierarquia do partido, que está até hoje. Ó. O pessoal que manda na Rússia hoje é o pessoal das forças de segurança, inclusive o presidente. Né? Então, mostra que nós temos que ficar atentos para os sobressaltos da história. Eu acho que o Brasil tem uma trajetória boa, né? Independentemente de ganhar ou não a Copa do Mundo. Acho que nós fizemos alguns avanços, mas estamos ainda uma estratificação social muito rígida. É indispensável mexer nisso. Porque, claro, não vamos dizer assim, vamos esperar que as massas venham sublevadas mudar a ordem dos acontecimentos. Eu me lembro daquela peça Galileu Galilei, do Brecht, onde tem uma frase que ele diz assim: infeliz do povo que precisa de heróis. Né? Na verdade, todos os povos cultuam e têm algum herói. Uns têm até os santos, né? Outros fazem os seus heróis, aí o bufão aí da Venezuela, o Bolívar, né? Que o Marx meteu o pau também no Bolívar, chamava de aventureiro. Talvez errado, porque o Marx tinha uma visão muito europeia das coisas, muito desse mundo central europeu. Tinha esse defeito. Mas essa observação é correta. Também no Brasil nós temos uma mania de salvador. E eu tenho uma frase para isso: país que precisa de salvadores não merece ser salvo. Obrigado, Maza. Obrigado pela oportunidade da conversa. A você, obrigado pela atenção. Nós voltamos na semana que vem com uma nova edição. Até lá.